Sejam bem-vindas à nossa última aula. Foi um prazer acompanhá-las durante esse tempo e nós aqui da EVA aprendemos muito com vocês também. Nós conversamos muito sobre a sua relação com o seu filho ou filha, a importância do fortalecimento desse vínculo e também a relevância do seu papel na formação desse ser humano. Hoje a gente vai focar em uma coisinha um pouco diferente, né? E mais na maternidade e no lugar que isso tem na vida da mulher atual. Ainda mais se a gente considera que durante muito tempo a maternidade era a única possibilidade de destino para as mulheres. Hoje em dia a gente já sabe que não é assim. Mães não são só mães, são esposas, filhas, cidadãs, namoradas, são várias as possibilidades. E a gente tem que dar atenção a todas as facetas e não só a parte do mãe, porque essa mulher, vocês, precisam ser contempladas e consideradas para além desse papel. Então, considerando todas essas facetas que nós mulheres, vocês mães têm, é preciso que a gente cuide de todas elas, porque quanto mais feliz, satisfeita e tranquila você estiver, menor é a chance de você projetar nos seus filhos as suas frustrações, medos e incômodos. Você já parou para reparar na maneira como você trata seu filho ou filha no dia em que você está feliz? E no dia que você está triste, irritado, sente a diferença? Eu imagino que sim. Isso se dá porque a maneira como a gente se sente em relação a nós mesmas interfere, afeta diretamente a maneira como a gente trata o outro e como a gente se sente em relação ao outro. Ou seja, está mais do que claro que para cuidar do outro, a gente precisa necessariamente cuidar primeiramente de si. E cuidar de si envolve não se cuidar somente enquanto mãe, em suas tarefas, mas cuidar de todas as partes que te compõem, de todos os papéis da sua vida. Sabemos que muitas vezes ser mãe é uma tarefa que demanda 24 horas por dia, todos os dias da semana. E a pressão social em cima disso é tão grande que muitas mulheres se sentem invisíveis fora desse papel. Faz parte dessa pressão a ideia de que mulheres devem dar conta de tudo sozinha. Essa ideia impede que muitas mulheres recorram a ajudas, que peçam ajuda. Por exemplo, ao pai da criança, que é tão responsável quanto ela, ou a outro familiar, ou até a um serviço público. Além disso, a gente ouve muito por aí frases como: depois de ser mãe, a mulher não quer mais nada, ou o maior desejo da vida de uma mulher é a maternidade. Nada disso é necessariamente verdade, mas uma mentira contada, muitas vezes, pode facilmente se tornar uma verdade socialmente. E todas essas falsas verdades podem acabar gerando uma sensação de muita culpa em mulheres que não se sentem parte desse padrão de mãe ideal e que tem sim muitos planos e muitos desejos fora dessa programação. Por conta de todos esses fatores, é comum que mães se sintam sobrecarregadas e que acabem abandonando a si mesmas, vivendo para suprir as expectativas e as vontades, seja da sociedade, seja de seus filhos, e deixem de cuidar de outras coisas que também desejam, que também podem fazer bem e dos outros planos que têm para si. Isso, além de sobrecarregar, pode acabar gerando uma frustração que projeta na relação delas, de vocês, com os filhos, afetando diretamente o seu vínculo com eles. Toda essa reflexão que a gente está fazendo aqui busca trazer um sopro, uma novidade, diante dessa visão tão dura que acaba criando uma noção, como eu mencionei anteriormente, de uma mãe ideal, inalcançável. Essa busca pela mãe ideal pode se tornar prejudicial tanto para você quanto para seu filho, porque os filhos também não serão a versão ideal deles mesmos. Então, dessa forma, cabe a gente pensar numa ideia real da maternidade, E que essa ideia real de maternidade envolve acessar suas dores, dificuldades, frustrações, quebras de expectativa, que também fazem parte da maternidade,
né? E a partir disso, retomar a ideia de processo. A maternidade enquanto processo, enquanto que é algo que é construído e não já dado, né? Cheio de regras pré-definidas, de ideias gerais e de pressão social. Ou seja, em uma maternidade real, há espaço para a diferença e do que é singular em cada mãe e em cada filho. Inclusive, faz parte desse esquema que a gente vem apresentando aqui dos últimos 5 dias, de uma parentalidade responsável, uma relação de filhos e filhas com sua mãe e com seu pai, que vá além de um simples confronto eterno, sem negociações, entre a autoridade dos pais e o direito dos filhos. Essa tensão eterna que nunca se resolve. E a gente entende que, para resolver essa tensão, é muito importante respeitar essas diferenças de singularidades, de tempos, de espaços, de limites, né? A intimidade de cada um. E isso se estende não só para você, mãe, mas também para o seu filho e para todas as outras pessoas da família, né, que participam desse esquema familiar. E é justamente esse respeito que possibilita a formação de uma comunicação que não seja violenta ou ameaçadora e que deve, de novo, ser alimentada por todos que participam dessa configuração familiar, todos que moram com você. E a partir da criação desse ambiente seguro, né, em que as pessoas se respeitam e se cuidam, para além de seus papéis, é possível que surja, né, maior autoafirmação, maior crescimento individual, né, e confiança de autonomia em todas as pessoas que estão participando dessa dinâmica de casa. Bom, agora que a gente já sabe da relevância do autocuidado, vamos lembrar um pouco das palavrinhas do coração? Lembra? Que foi algo que eu mencionei desde o nosso primeiro encontro. Elas não são para serem aplicadas somente com os filhos, mas você, com você mesma, é importante que você nutra e regue, igual uma plantinha, aqueles princípios que foram passados ali. Ou seja, para concluir, não deixe de cuidar de você. E não só cuidar de você enquanto mãe, mas investir em você enquanto mulher, enquanto amiga, enquanto parceira, né? Se houver um parceiro ou uma parceira. E também investir nas suas amizades, se permitir curtir momentos que não envolvam a maternidade. E se você estiver com dificuldade de fazer isso sozinha, de se cuidar sozinha, porque tem momentos na nossa vida que é difícil mesmo, é muito importante que você busque ajuda profissional. Seja de um psicólogo que estiver ao seu alcance, ou de um psicólogo em um posto de saúde ou dentro de um centro social. Lá também terão outros profissionais que poderão te auxiliar em um momento difícil. Além disso, converse com pessoas de confiança, né? Exponha as suas dificuldades e peça ajuda. Você não precisa passar por isso sozinha. Bom, as pessoas dizem que tudo que é bom, uma hora acaba, né? Então, infelizmente, eu vou ter que ficar por aqui. Foi um prazer acompanhá-las durante esses últimos dias. E vocês podem se sentir livres para mandar mensagens no WhatsApp, seja para tirar qualquer dúvida ou até para nos dar um retorno de como essa experiência foi para vocês. Mas como de costume, eu não poderia terminar essa aula sem deixar vocês com uma última perguntinha. E essa perguntinha é para vocês refletirem e responderem aqui embaixo ou até continuarem pensando sobre isso por mais tempo. Você tem tido tempo para você na sua rotina? De que outras formas você gostaria de se cuidar para além do que você está fazendo hoje? É isso. Se vocês precisarem de qualquer ajuda, estamos aqui. Muito obrigada!